Bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui nesse Congresso da Aviação Agrícola. Faz 17 anos que eu participo, com muito orgulho. Lembro bem porque é o primeiro que eu vim. A minha primeira filha era recém-nascida e umas semanas depois dela nascer, eu vim ao primeiro congresso, que foi lá em Foz do Iguaçu, e venho acompanhando o crescimento não só do SINDAG, como do setor nesses anos todos, o que muito me orgulha e também me motiva, sabendo dos grandes desafios que os senhores empresários, pilotos e demais operadores da atividade enfrentam no dia a dia. E um deles, falando em desafios, é o desafio jurídico, São vários e que no correr desses anos que eu tenho acompanhado a aviação agrícola, tem inclusive mudado, Alguns se intensificaram e gerando, enfim, mais trabalho para mais atenção, mais conflitos, como sugere o título da palestra. Quando a gente fala, enfim, em regulação da aviação agrícola, nós temos dois grandes regulamentos, que regem o setor. E eu procurei representar eles nesse diagrama aí. Nós temos, então, o regramento do Ministério da Agricultura e o regramento hoje da ANAC, que antigamente era o DAC, E hoje está dentro da ANAC. São vamos dizer assim, dois regramentos, um administrativo específico da agricultura, próprio da aviação agrícola, e outro da aviação propriamente dita. Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, a base dele vem do já histórico Decreto-Lei 917 de 1969, que regulamentou a atividade, e que lá, já pioneiramente, em 1969, já tratava da proteção do meio ambiente. Eu gosto de ressaltar isso, porque, na verdade, o direito ambiental, o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico, é algo recente, As regras, as leis que tratam disso são muito mais recentes. E a aviação agrícola, já em 1969, já tinha esse foco, esse viés. Uma regra dada, então, ao Ministério da Agricultura como agente fiscalizador para ver a atividade do ponto de vista ambiental, como proteção, apresentando regras para proteção à fauna e à flora, enfim, ao meio ambiente. Já do ponto de vista, ainda dentro das regras do Ministério da Agricultura, o Decreto 86765 já estabelecia lá em 1981 as regras de fiscalização e estabelecia uma regra interessante, que era a proibição da duplicidade de fiscalização, já tentando disciplinar as competências, quem são os órgãos que devem fiscalizar a atividade. O Decreto 86765 estabelecia, então, a competência do Ministério da Agricultura, regrava a competência do Ministério da Agricultura e estabelecia a proibição da duplicidade de fiscalização. Do ponto de vista aeronáutico, do direito aeronáutico, há o Código Brasileiro de Aeronáutica, que trata, então, dos serviços aéreos especializados. Lá inclui, então, o Serviço Aéreo Especializado de Fomento e Proteção da Agricultura em geral e a necessidade de um regulamento especial para a atividade. Então, desde lá do Código Brasileiro de Aeronáutica, de 1986, nós temos, então, a disciplina da atividade aeroagrícola, do ponto de vista aeronáutico, estabelecendo a necessidade de um regramento específico, que hoje, especialmente dentro da ANAC, é o conhecido RBAC 137, que trata especificamente da aviação agrícola. Então, com base nesses dois, especialmente com base nessas duas regras, nós temos, então, esses dois regulamentos da aviação agrícola.
pelo Ministério da Agricultura e pela ANAC. Aquele decreto 86765 estabelece, então, a necessidade de contratação de engenheiro agrônomo. E aí entra o terceiro, eu vou chamar assim, historicamente, o terceiro órgão fiscalizador da atividade. E pelo fato de haver a necessidade de contratar um engenheiro, o CREA, então, passou a fiscalizar também a atividade. O problema, lá, que foi um dos primeiros desafios meus dentro da atividade, é estabelecer o limite desta fiscalização, né? Porque o CREA, num determinado momento, através do Conselho Federal, estabeleceu uma regra que toda aplicação aérea teria que ter uma RT. Tem uma resolução do CONFED de 1993 que estabelece essa regra aqui, que é a anotação de responsabilidade técnica para cada aplicação aérea. Então, vocês imaginam, cada vez que levantasse voo, né, para fazer uma aplicação, você teria que fazer uma RT. Com isso, nós acabamos indo para a Justiça e ganhamos o processo pelo SINDAG, né, o que beneficia todos os seus associados, onde a Justiça estabeleceu que não é obrigatória a anotação de responsabilidade técnica por aplicação. O que a lei estabelece é que você deve ter uma RT por contrato de engenharia. Então, é aquele contrato que a empresa faz com o seu engenheiro é que deve ser feito o recolhimento de uma RT, que é a chamada ART de função. Então, conseguimos aí estabelecer aí um limite via ação judicial para a competência do CREA. Então, o CREA fica restrito a fiscalizar este contrato entre o engenheiro e se há essa anotação de responsabilidade técnica. Então, aumentou o nosso diagrama aqui, né? Então nós temos o CREA, embora limitado no nosso modo de entender, e pela decisão judicial que obtivemos, a fiscalizar o contrato entre a empresa e o engenheiro. Temos então a ANAC e temos o MAPA. Mas, com o passar do tempo, a coisa evoluiu, né? Ou talvez evoluir não seja exatamente o melhor verbo, né? Mas enfim, mudou, né? Acabamos acrescentando um quarto elemento, um quarto órgão fiscalizador, que são os órgãos ambientais, né? São aquelas repartições públicas responsáveis por fiscalizar o cumprimento das normas ambientais. Fruto daquilo que eu falava, da evolução do direito no sentido de maior proteção ao meio ambiente, né? Nós temos na década de 80 a criação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e um marco muito relevante, que é a Constituição de 1988, com um capítulo específico do meio ambiente, né, onde estabelece que o poder público e a sociedade têm o dever de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Quer dizer, é uma regra jurídica, mas contém um forte viés político, né? E que acabou trazendo, então, para a aviação agrícola, por conta da sua atividade, mais um elemento de fiscalização e de controle, e foi os órgãos ambientais. No início, por conta daquela regra lá de 1969, do Decreto-Lei 917, que estabelece que o Ministério da Agricultura, entre outros aspectos, também deve observar a proteção do meio ambiente, nós conseguimos afastar essa fiscalização, essa ingerência dos órgãos ambientais. Por quê? Porque já há um órgão que trata da aviação agrícola, inclusive do ponto de vista ambiental, né? Conseguimos, inclusive, decisões judiciais nesse sentido, né? Quer dizer, reconhecendo, né, a competência do Ministério da Agricultura e estabelecendo que não havia na resolução do CONAMA, que é o órgão federal que trata das atividades que devem ser licenciadas, não consta, e até hoje não consta, né, curiosamente, a aviação agrícola, e com isso conseguimos até decisões judiciais nesse sentido, afastando ainda a necessidade de licenciamento ambiental junto ao órgão estadual. Há alguns estados que até hoje seguem essa linha, né? Nós temos aqui o estado de São Paulo,
a CETESB dispensa, que é o órgão ambiental estadual, né, ela dispensa o licenciamento ambiental. Assim como no Paraná. Nós temos empresas no Paraná com declaração de atividade isenta de licenciamento. Embora eu reconheça e saiba de que há um conflito no próprio IAP com relação a isso, mas há empresas com documento oficial do IAP reconhecendo a desnecessidade do licenciamento ambiental. Porém, né, por força também do Ministério Público, que tem entre suas atribuições proteger o meio ambiente, né, e é um órgão muito forte, independente, com poder orçamentário, inclusive, né, e se organizou para proteger o meio ambiente. Os órgãos estaduais, no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, no Mato Grosso do Sul, né, tem regra específica de licenciamento ambiental para as empresas de aviação agrícola, né. E, por força do Ministério Público e de sua pressão, especialmente focada na questão dos agrotóxicos, empurrou, inclusive, o IBAMA, né, o IBAMA para fazer também fiscalizações sobre a aviação agrícola. Então, se nós já tínhamos um mapa, a ANAC, o CREA, os órgãos estaduais, né? Hoje também, especialmente nos últimos anos, né? Por conta de operações provocadas pelo Ministério Público, por isso coloquei ali o Ministério Público, o IBAMA também fez fiscalizações e autuou várias empresas, né, da aviação agrícola. O que ainda está em discussão, tem defesas correndo, a questão ainda está sendo debatida no Poder Judiciário. Então ainda há uma certa insegurança do ponto de vista de competência do IBAMA sobre a aviação agrícola. Mas, de fato, houve autuações e empresas estão sendo autuadas. E há também, do ponto de vista do IBAMA, a exigência do cadastro técnico federal, né? O IBAMA exige que as empresas façam esse cadastro. Lá no início, eles exigiam uma taxa, e no meio do caminho, para vocês verem como a insegurança, né? como a coisa não é clara, eles mudaram o entendimento, mantiveram a exigência do cadastro, quer dizer, a empresa deve fazer o cadastro, mas dispensaram a taxa. Por quê? Porque eles não fiscalizam. Taxa é vinculada à fiscalização. Se eu não fiscalizo, eu não posso cobrar taxa. Mas eles mantiveram a obrigação do cadastro. Fizeram meio termo. Então, exigem o cadastro, mas não cobram a taxa. Nós também já tivemos discussões jurídicas nesse sentido, especialmente uma no Paraná também, quando o IBAMA lá do Paraná quis fazer uma área de exclusão. Estabeleceu por uma norma interna, uma área de exclusão em torno da Mata Atlântida, proibindo a aviação agrícola. E nós também acabamos levando a questão para o Judiciário, e depois de várias decisões contrárias, favoráveis, contrárias, conseguimos aí, nos embargos infringentes, né? Quer dizer, para mostrar que é um recurso que só é possível quando há divergência dentro do próprio tribunal, reconhecer que não podia o IBAMA do Paraná proibir a atividade ou criar uma zona de exclusão, né? Mais uma vez, reconhecendo que a atividade é regulamentada e fiscalizada pelo Ministério da Agricultura. Mais recentemente, nós temos uma decisão do Tribunal de Contas, aí mais genérica, não específica da aviação agrícola, mas estabelecendo que o IBAMA tem a sua competência limitada na hipótese de inexistência de órgão ambiental capacitado. Ou seja, se não houver um órgão estadual fiscalizando, se não houver um órgão estadual instituído para a proteção do meio ambiente, pode então o IBAMA, supletivamente, exercer essa atividade. Isso uma decisão do Tribunal de Contas, justamente a partir do princípio da eficiência administrativa. Quer dizer, os órgãos têm que trabalhar de modo eficiente e, consequentemente, utilizando os recursos de modo racional e não dispendioso. Quer dizer,
se eu já tenho um órgão estadual ambiental cuidando ou fiscalizando a aviação agrícola, não há necessidade de mais um órgão estadual, do âmbito agora federal, fiscalizar a atividade. Isso com base na Lei Complementar 140. E aí nós trazemos um outro normativo de 2011, porque assim como nós, da atividade da aviação agrícola, sofremos, outras atividades sofrem também desse conflito de competências, quer dizer, vários órgãos fiscalizando a mesma coisa. E a Lei Complementar 140 é uma tentativa justamente de harmonizar as políticas e ações administrativas, a ponto de, lá no seu artigo 13, então, dizer: os empreendimentos e atividades são licenciados e autorizados ambientalmente por um único ente federativo. Procurando, então, afastar aquela confusão, porque a empresa era licenciada num órgão ambiental estadual e vinha o IBAMA e dizia que tinha que ser no IBAMA, ou era no município e vinha o Estado e dizia que tinha que ser no Estado. Então, licenciou num órgão, é esse que é o competente, mas ele passa a ser o competente também para fiscalizar. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo. E aí, quando há uma regra, então, de quando outra pessoa identifica algum problema ambiental, deve, então, denunciar para aquela atividade, para aquele órgão que fez o licenciamento. No entanto, ainda assim, ainda com uma regra tão clara, por lei complementar, que é uma lei específica para regulamentar os conflitos de competência, no caso, ainda assim, nós temos aí decisão agora recente do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, admitindo que o IBAMA faça a fiscalização, que faça a autuação, e mais, nesse caso, é um daqueles casos que a gente falava, onde o IAP havia dado a dispensa do licenciamento. Então a empresa tinha a dispensa do licenciamento do IAP, mesmo assim ela foi fiscalizada pelo IBAMA, o IBAMA entendeu que precisava do licenciamento e autuou e apreendeu a aeronave. Olha o imbróglio que nós estamos envolvidos. Mesmo com aquela lei complementar de 2011, dizendo que quem fiscaliza é quem licencia, e é só um órgão que vai fazer isso. E mais, decisões dizendo que o IBAMA é um órgão para fiscalizar atividades de nível nacional, e não regional. Mesmo assim, o conflito está instaurado, não há uma decisão definitiva ainda, essa é uma decisão do tribunal, ainda cabe recurso para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça e para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Mas, enquanto isso, as atividades estão em andamento, e nesse caso específico, o que a gente tem recomendado é que aqueles que têm dispensa, que renovem essa dispensa anualmente. Eu tenho uma dispensa de 5, 6 anos atrás. Vá de novo no órgão ambiental e renove a sua dispensa, para poder ter um documento recente e não haver o argumento que foi utilizado aqui de que o documento é passado e pode ter sido, mudou o entendimento, deveria ter o licenciamento. E aí nós temos o nosso diagrama vai aumentando, A coitada da aviação agrícola já ficou pequena ali, Não consegui já... E fiscalizado, então, pelo MAP, pela ANAC, pelo CREA, pelo IBAMA, pelos órgãos ambientais estaduais, pelo IBAMA, e ainda, em muitos estados, pela competência de fiscalizar a aplicação de agrotóxicos, as secretarias de agricultura também estão exigindo cadastros. Aqui no estado de São Paulo exige, no Rio Grande do Sul exige, que seja feito, então, um cadastro perante a Secretaria da Agricultura Estadual, Secretaria Estadual de Agricultura, melhor dizendo. Também funciona mais ou menos como do IBAMA, o cadastro sem ônus, mas é uma exigência que, se eventualmente bate uma fiscalização lá, você não tem esse cadastro, a empresa é autuada. Então ficamos aí com mais, embora, mais uma vez, voltando à legislação, se olhar o decreto 4.074, que regulamenta a lei dos agrotóxicos, tem uma ressalva específica, de que os órgãos estaduais
são responsáveis pela fiscalização, ressalvadas competências específicas dos órgãos federais quando se tratar de estabelecimento de prestação de serviço, né? Então, embora tenha esse decreto dizendo que não cabe ao órgão estadual fiscalizar aquele órgão que já é fiscalizado pelo órgão federal, aquela empresa que é fiscalizada pelo órgão federal, como no nosso caso, né, fiscalizado pelo MAPA, ainda assim, secretarias estão exigindo, secretarias estão autuando, e também são questões ainda que estão em aberto, com defesas feitas, né, e em discussão ainda. Como é que... Enio de Cedre, Santa Vitória Aviação Agrícola. Ricardo, como é que fica a situação, por exemplo, ó, o ano passado eu fiz a inclusão de uma aeronave nossa junto à FEPAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Não veio a resposta, não houve a inclusão no documento para nós. Como é que fica essa situação? Quer dizer, eu enviei uns 3 meses antes de começar a safra o processo, de acordo com a solicitação deles, simplesmente não veio a inclusão, não veio a nova licença incluindo essa aeronave. O que se faz? Opera a aeronave? É uma situação difícil. Por precaução, eu vou te dizer, não opera, né? Porque, enfim, ela não tem o licenciamento ambiental. Porque esse é um detalhe específico do Rio Grande do Sul. A FEPAM, quando licencia a empresa, ela licencia o número de aviões. E mais, não só o número de aviões, o prefixo, né? O avião específico. O que é um problema, porque aí acontece uma quebra, né, uma avaria, um problema com o avião, você consegue um avião emprestado, compra um avião, enfim, arrenda, você não consegue operar ele dentro da sua licença de operação, porque o que está vinculado à sua licença é aquele avião específico, com aquele prefixo, né? Então isso é uma coisa que também a gente está, via SINDAG, tentando mudar na regra da FEPAM, específica do Rio Grande do Sul, para que seja o número de aviões. Então, se você trocar de avião no meio da safra, você tem uma capacidade do seu pátio de descontaminação para aquele número de aviões, você pode operar. Agora, com relação ainda ao teu caso, ainda, e de outros que eu conheço, que estão numa situação parecida, o que tem se trabalhado muito é a questão de prazos, né? Eles precisam, e há inclusive do órgão da legislação federal, que nós vamos poder ver mais adiante, há uma tentativa de construção de que esses órgãos têm que ter prazo. Eles têm que ter prazo para responder. Não pode mais ficar o empreendedor esperando sem um tempo definido o órgão responder. No teu caso, teria que ver quanto tempo já está. Caberia talvez até uma medida judicial, que chega a ser quase um absurdo, né? Porque você tem que entrar com uma medida judicial para que o juiz mande eles trabalharem, né? O juiz não vai dizer se você pode, o juiz vai mandar eles trabalharem, né? Então, mas há uma tentativa também de construção de prazos, né? Para que haja um tempo específico para a resposta, né, dos órgãos ambientais. Eu não posso deixar ainda de lembrar aqui que, além de todos que nós falamos, né? Pedir para fechar a porta? Fecha a porta, o pessoal está ouvindo. Faz favor. Ainda tem municípios ainda que criam regras, né, para a aviação agrícola, né? Pois não. Outra coisa também, vamos supor, igual o mesmo caso dele ali, há uma quebra de uma aeronave durante a safra, aí você tem que fazer um arrendamento de outra aeronave. A ANAC pede 60 dias de antecedência para alteração da EOR, que é especificações operativas. Então, se for no pico da safra, você vai perder de todo jeito, de qualquer forma. Que a ANAC também exige 60 dias com antecedência. Bem lembrado, bem lembrado. É outra questão que tem que melhorar, né? Quer dizer, não é justamente nesse tipo de situação, uma atividade que acontece, né, acidentes, né, com uma certa frequência, tem que ter uma previsão melhor e prazos menores. É coisa para... E aí talvez aqui venha uma sugestão que eu vou dar no final, que são coisas que talvez que a gente está trabalhando e que vocês também podem talvez impulsionar os órgãos para melhorarem, né? Aqui eu falava que nós já falamos da questão da competência. Hoje existe o decreto o chamado decreto da desburocratização,
que estabelece que o órgão, um órgão de fiscalização não pode exigir um documento que outra repartição já tenha. Vou pegar um caso prático nosso, os relatórios operacionais. Quer dizer, muitas vezes o IBAMA, nessas fiscalizações, exigiu que fossem apresentados os relatórios operacionais. Por esse decreto aqui, uma vez eu tendo levado para o mapa, eu não preciso mais apresentar para o IBAMA. Quer dizer, então, o órgão, se eu apresentei para um órgão federal, eu já não preciso apresentar para os outros. Ele que tem que ir lá buscar dentro do mapa essa informação. Isso aqui, ó, aqui ficou ruim agora a cor do site, mas hoje dentro desse decreto da desburocratização há também a solicitação de simplificação. Criaram, e há um site específico, é simplifique.gov.br, onde qualquer um pode encaminhar demandas e sugestões de simplificação de procedimentos. Então, acho que é uma coisa que nós temos que utilizar, foi recentemente regulamentado, é algo novo, não sabemos ainda como isso vai funcionar. A gente sempre tem uma certa experiência ruim, né, com os órgãos públicos brasileiros, mas há uma tentativa aí de trazer informação e provocar modificações na legislação e nos procedimentos dos órgãos, especialmente dos órgãos federais. Então, há aí um mecanismo, um meio para a gente provocar isso. Para aqueles que estão no Simples, que são muitas empresas da aviação agrícola, as empresas que estão no Simples, elas têm o direito da dupla visita, ou melhor, da fiscalização orientadora. O que, como o próprio nome diz, ou seja, a empresa que está no Simples, considerando por ser de pequeno porte, ela tem o direito a um tratamento diferenciado. Isso ficou estabelecido pelo artigo 55 da Lei Complementar 123, que é a Lei Complementar do Simples, o direito à dupla fiscalização, ou seja, havendo uma fiscalização, a primeira atitude da ANAC, a primeira atitude do IBAMA, deve ser orientar a empresa. Isso aqui está errado, isso, você deve modificar, desde que não comprometa, né, como fala lá, a fiscalização no que se refere a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, que é o que a ANAC faz, né? De relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas pequenas, pode deverá ser prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Será observado o critério de dupla visita para a lavratura de autos de infração. E a inobservância, e aí que está o forte para poder fazer uma boa defesa, a inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração. Então, um alerta para as empresas, especialmente optantes do Simples, de pequeno e médio, pequeno porte, as microempresas, especialmente as de pequeno porte, utilizarem esse direito e reivindicarem perante a fiscalização. Ainda temos uma novidade que e aqui eu já procuro encerrar, a medida provisória 881, a medida da liberdade econômica, ainda está em processo de conversão em lei, então ela ainda tem esse risco de não ser convertida, mas, pelo que tudo indica, está em processo num processo legislativo positivo e deve ser convertido em lei. Também estabelece direitos do empreendedor, né? E um deles que eu quero destacar é receber tratamento isonômico, né, de entidades da administração pública. E pode-se que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores. Que muitas vezes a gente se queixa, olha, o fulano conseguiu e eu não consegui. A exigência para esse foi de uma forma e para mim foi outra. Então há uma previsão agora expressa na lei, com base no princípio da igualdade, que já está previsto na Constituição, então deveria ser uma consequência lógica, mas agora veio mais claro ainda, o direito de receber o mesmo tratamento que o meu concorrente, ou que o meu vizinho, ou que outra empresa recebeu. E aqui outra novidade interessante, que acho que tanto o SINDAI quanto os senhores vão poder desenvolver muito perante os órgãos da administração pública, é a evolução, é quando uma determinada regra se torna obsoleta, eu posso exigir que ela seja atualizada. Veja,
desenvolver, executar, é um direito, desenvolver, executar, operar e comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente. Conversando com representantes do Ministério da Economia, o que eles pensam aqui? Pegando um exemplo prático nosso, se eu vou mostrar que lá na Austrália a aviação agrícola consegue operar de determinada forma e há uma regra tratando disso, eu posso trazer aqui e exigir que o órgão, que a ANAC ou o MAPA, atualize a norma, para que eu possa também operar conforme internacionalmente tem ocorrido. Então é um mecanismo que o SINDAG já tenha levado ao Ministério da Agricultura, à ANAC, aos demais órgãos, e que os senhores também podem, na medida que tiverem contato tanto com representantes de repartições públicas quanto como políticos, a necessidade de atualização, há uma obrigação, há um direito dos senhores hoje para que isso aconteça. A mesma questão das novas regras, há uma necessidade de que seja feita análise de impacto regulatório. Isso é uma norma que, se permanecer, vai ser ótimo para nós, porque justamente nós muitas vezes sofremos com regras estabelecidas, né, por órgãos aí que não há, ou parece não haver um devido estudo do impacto disso na atividade. Aquilo será produtivo, aquilo vai trazer uma melhoria para a fiscalização, vai melhorar a atividade. Quer dizer, há uma necessidade hoje dos órgãos verificarem se o impacto regulatório, se aquela regra vai efetivamente ser efetiva e se vai ser produtiva para a atividade. Nós temos aí, enfim, com essas regras que vieram aí, uma oportunidade de atualizar, então, o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, há necessidade de nós estarmos atentos, e por isso até o SINDAG fez o CISVAG, né, procurando trazer todas as regras que são conhecidas, né, para a aviação agrícola. Não há como deixar de dar o alerta para os senhores para estarem atentos, porque realmente há um emaranhado, né, de legislações e de regras sobre a aviação agrícola, e que nós estamos procurando trazer essa informação via SINDAG para os senhores, mas também procurando, com base nesse novo ambiente político e nessas novas regras aí que estão vigentes hoje, melhorar e diminuir esses conflitos de competência. Muito obrigado e eu estou à disposição tanto aqui quanto no nosso estande.